Sabe aquele jogo que te ganha pelo saudosismo? Aquele jogo que te faz relembrar da infância, onde tu juntava as moedinhas para poder ir lá jogar videogame? Então, se tu não gosta de videogame, esse jogo também é para ti. Apresento-lhes os autores do Bom do Videogame. Quem são os nossos convidados hoje, meu amigo Edu Pomper? Vou deixar o pessoal se apresentar aí. Vai lá, André. Dá teu oi e te apresenta pro pessoal da nossa Spill Digital aí. E aí, galera, eu sou o André, um dos autores do O Bom do Videogame. O jogo foi muito baseado na minha infância e eu espero que você relembre a sua nele também. E estamos aqui Show também de bola. o Patrick Matheus, também já autor de outros jogos aí. Dá o teu oi, Patrick, te apresenta. Dá teu carteiraço. Fala, pessoal. Sou o Patrick Matheus, tenho alguns jogos publicados aí e agora estou com o Bom do Videogame, que eu fiz com o André. Muito bem. Isso aí. Antes da gente começar a gravar, o Patrick estava falando bem mais, né? Mas tudo bem, a gente entende que a câmera na frente deixa a gente assim meio tímido, né? Mas ele é um cara gente fina também e esse jogo a gente já experimentou, Já. né, Pomper? Já fica o Jogo, convite ó. para quem não quiser conhecer o nosso canal 3Dus e quiser conhecer mais do jogo, entrar lá e tem gameplay, tem regras do jogo. E hoje aqui a gente vai falar um pouquinho mais da criação, de como funciona para quem quer conhecer um pouquinho do o bom do videogame. E também o pessoal que for internacional, tiver interessado em conhecer o jogo. Então, para a gente começar aí, eu vou pedir para vocês falarem um pouco dessa... Mas Pomper, me desculpa, cara, me desculpa mesmo. A gente não falou quem nós somos, a gente só convidou aqui, né, mostrou aqui nossos amigos aqui, mas a gente não disse quem nós somos. Quem não nos acompanha? Quem tu é aí, o cara aí da minha direita? Pomper. Eu sou um professor de matemática e também adoro jogos de tabuleiro aqui. E eu sou um dos caras do canal 3Dus, que são 3 Eduardo, junto com meu amigo que está aqui do meu lado, Eduardo Reis. Te apresenta aí. Eu sou o Edu Reis, seja muito bem-vindo ao nosso divã aqui, né? Onde a gente vai estar conversando aqui num papo de sofá com esses caras que são super gente fina. Né? Então, Pomper, vamos começar essa entrevista aí, porque a gente quer ouvir mais do bom do videogame, não é sobre nós, então, né? Aí, vou perguntar para vocês aí falarem um pouquinho, né? Vou até pedir pro André, já que ele começou falando aí, qual foi a inspiração pro tema do jogo? Fala aí qual é o tema do jogo e qual foi a inspiração dele aí para nós, pro pessoal que não conhece o bom do videogame. Eu leciono um curso de game design e quando eu estava fazendo uma das aulas dele, eu estudei sobre o processo de criação do Shigeru Miyamoto, lá do Zelda, Super Mario, que ele entrava nas cavernas quando criança e esse senso de aventura foi a experiência que ele levou para criar o Zelda, né, as dungeons. Também tinha o Shenchomp, aquele bola de ferro que parece um cachorro que persegue o Mario em alguns jogos, era um cachorro que assustava ele na infância. E quando eu vi essa história, eu fiquei fascinado e falei, nossa, comecei a relembrar a minha infância para ver o que eu tinha de legal para transformar em jogo. Mas aí eu fui e não consegui encontrar nada, e eu falava, poxa, não tem nada na minha infância, porque eu passei a minha infância toda jogando videogame. E aí foi aí que deu o estalo. Poxa, vou fazer então um jogo sobre jogar videogame. E aí, Patrick, o que mais tu fala sobre como é que é esse tema dentro do jogo aí? Como é que tu entrou nessa aventura aí do André? O André, quando ele mencionou isso para mim, que tinha vontade de criar um jogo com esse tema, eu falei, cara, isso dá um euro lindo. Porque é um tema que não é tão conflituoso assim, sabe? Você jogar os videogames e ter as cartas, a gente já vislumbrou ali as cartas dos cartuchos, dos jogos. E a gente começou a desenvolver logo de cara. Começou com uma ideia de worker placement no início, para o tema, onde você tinha ações de pedir coisas para os pais, coisas que depois se transformaram em outras coisas no jogo. Pra quem não conhece o jogo, então... E depois o jogo começou a ter essa... eu ia dizer, né, que a temática principal do jogo é isso, né? Nós somos adolescentes, crianças na década de 90, concorrendo para ser o bom do videogame. Então, durante a semana a gente vai estar lá tentando ganhar dinheiro, comprando revistas, né? Para no fim de semana ir para a locadora e ser o primeiro a poder alugar os nossos lançamentos, né? Jogar os jogos, zerar os jogos e assim por diante, né? Isso. E a gente começou com essa ideia de um worker placement, mas ele ficou muito seco no início, muito sem sabor a parte de jogar o jogo. Se você tem aquela coisa muito do euro mais tradicional, só de juntar os recursos para completar um objetivo,
e a gente queria mais uma coisa que tivesse uma emoção a mais. E depois a gente teve a ideia ali, eu tive um brainstorming, joguei na mesa, eu recortei o tabuleiro que eu e o André tinha feito, e eu e o André já testamos ele com essa coisa da grade, de você tirar uma carta que era na época, agora é uma ficha, né? E a gente foi evoluindo também a facilidade de jogar e associar isso à ação. Isso agilizou o jogo, deu mais emoção na parte que a emoção importava também tematicamente, que era jogar os jogos, fechar os jogos. Então fala... Criou essa dinâmica interessante. Cara, eu tava com viagem marcada para ir lá para casa do Patrick, que a gente mora em cidade diferente, e eu fui. Ele já tinha falado, não, eu quero mudar isso aqui do jogo. E eu perguntei, Patrick, o que você vai fazer? Ele, não sei. E eu fui na viagem todo preocupado. Aí cheguei lá de noite. Patrick, e aí? O que a gente vai fazer no jogo? Não sei. Aí, tá bom, fomos dormir. Ele também foi dormir. Aí eu cheguei de manhã na casa dele. Aí ele, cara, tive um sonho muito louco aqui. Pegou lá uns negócios assim, colocou na mesa. Olha só o que eu pensei. E foi daí que surgiu a graça. Assim, na pressão, o moleque desenvolveu dormindo. Eu tava até meio sem graça de falar, porque era o seguinte, o jogo já rodava como worker placement, era um worker placement redondinho, mas a gente não tinha uma inovação. Então eu via o bom do videogame como assim, é um jogo redondinho que tem um tema bacana, mas ele não tinha aquela coisa mecânica interessante também, sabe? Não tinha uma inovação, um porquê de conquistar a pessoa que simplesmente é um Eurogamer que não é tão nostálgico do tema. Eu queria que ele fosse também aquilo. E eu não visualizei mesmo. Falei, André, eu não sei, porque eu não sabia. Eu só sabia que a gente estava meio que atrás nessa corrida. Tipo assim, eu tenho outros worker placements muito bons que já existem no mercado. Então, o que eu estou fazendo de novo? É só o tema? Então, não estava muito legal. Tinha algumas coisas interessantes. A gente tinha tipo uma tracking de comportamento, que depois a gente jogou muito bem naquela coisa da grade também, sendo as promessas de estudo que ocupam sua mão e impedem de jogar tão bem. Então vou aproveitar esse gancho aí, vou perguntar para o André para ele falar um pouquinho mais assim das mecânicas, como é que é o funcionamento, o principal funcionamento do jogo aí para o pessoal que quer conhecer um pouquinho sobre o bom do videogame. No bom do videogame, você pega uma ficha de botão numa grade de ações e você ativa uma ação que está diretamente à vertical ou horizontal do botão que você pega. E essas ações te dão vários recursos, como dinheiro, jogos de presente, revista com detonado. E esse botão que você pega na grade, você vai juntando na mão para fazer combinações de estilo poker para zerar os jogos. Então, a cada ação que você faz, você tem que ter esse equilíbrio entre escolher a ação que você realmente quer fazer e um botão que te ajuda nas combinações dos jogos que você quer zerar. E isso durante a semana. Quando chega no final de semana, você vai para a locadora alugar os jogos e usar esses botões que você vem juntado para zerar os jogos que estão lá na locadora. E o bacana do jogo, que eu considero uma das mecânicas principais, é que o coleguinha que chega depois, chega lá e vê que o jogo já está alugado. Aí não tem jeito. Essa é realmente a frustração do bom do videogame. Então é bom você dar um jeitinho de ir cedo, acordar cedo de manhã para ir na locadora, ou no finalzinho da semana, antes assim, já dar uma corridinha para alugar o seu jogo. Porque se você não for depressa, o amiguinho vai pegar o seu jogo. E essa mecânica de grade, de escolher a ficha, que o Patrick tá falando, que realmente quando eu joguei eu vi que era algo assim, como vou dizer, inovador do jogo, né? Porque é bem que tu falou, né? Desafiador. Tu quer a ficha, mas tu tem que ver se a ficha tá numa ação que vai ser boa pra ti, né, Patrick? Então, acho que isso aí que tu quis trazer, que é a inovação, assim, legal do jogo pra aquele que é um Eurogame e talvez não seja tão fã de videogame, né? E o legal é que a informação aberta, como ela tá, tu consegue, se tu conseguir, né, te organizar os neurônios de o que tu tem que fazer, também consegue ver o que o outro tem que fazer. Então consegue dar uma isso foi travada no intencional, outro também. deixar aberto para poder você fazer aquela jogada assim, esse cara tá fazendo essa combinação aqui muito fácil, vou lá pegar aquelas dali, que nem é a jogada ótima para mim, mas eu dou uma... Então, ela gera essa competitividade que tem ali no worker placement também, de pegar talvez as ações que a pessoa queria, mas também, às vezes, de pegar a ficha que a pessoa queria. Né? Então, a gente tem algumas maneiras de competição mesmo dentro do jogo. O jogo é bem competitivo. E essa questão
Ou tu vê que o coleguinha tá sem dinheiro, aí tu tira aquele botãozinho que tá na coluna do dinheiro, aí não tem mais como ele conseguir Não dinheiro. tem mais. Poxa, E tem isso e tem essa questão também, né? Porque a combinação tipo poker, né, que o André falou é isso. Por exemplo, um jogo, para zerar ele, tu precisa ter 4 fichas em sequência. Então tu tem que olhar as tuas, ou tu pode olhar pro do teu adversário ali, pá, ele vai fazer a sequência, eu vou pegar essa que ele já não faz a sequência, já vou pelo menos dificultar a vida dele aqui e eu posso usar talvez para outra coisa, né? E ela... Isso. Mas a gente não foi tão cruel assim. O jogo também deixa uma escapatória que é a revista. Assim, você foi travado, alguém pegou aquela ficha que você precisava muito, mas através das revistas você consegue esses coringas. Ou jogar para você ter um coringa em cima do jogo, porque quando você joga o jogo já tem um início do caminho andado ali para fazer isso. Então você tem saída, não é um bloqueio total. Com a revista tu aprende os macetes do jogo, né, cara? Também. Tá usando cheat. E fica por dentro das novidades, que é outra coisa da pontuação também. Essa pontuação, o André idealizou que ela era toda baseada nos comentários de recreio. Assim, a pessoa que zera os jogos mais difíceis, a que jogou mais jogos, a que está por dentro das novidades. Então, são as coisas que somam ali para fazer a pontuação de final de jogo. O jogo ele foi desenvolvido por uma grande etapa sem nenhum sistema de pontuação. Os jogos não tinha ponto nas reputações de locadora, nada pontuava. Só tinha assim, o que você precisava fazer para ser o bom do videogame quando criança? Era o cara que zerava os jogos mais difíceis. Não, era aquele que sabia todos os macetes das revistas. Não, era aquele que jogava mais jogos e estava sempre por dentro das novidades. Então a gente jogava a partida inteira e no final, assim, Patrick e eu, a gente juntava, olhava assim a mesa, o que todo jogador tinha feito, e a gente fala qual jogador, pelos critérios de quando a gente era criança, é o bom do videogame. E a gente olhava, esse aqui que deveria ganhar. E no final a gente baseou a pontuação em cima disso, e depois a gente testou tudo de novo, colocando pontos naquelas partidas que a gente tinha testado sem ponto, e realmente viu que a pontuação dava direitinho, aquele jogador ganhava. E, nossa, foi um processo muito louco, porque os playtesters, eles ficavam perdidos, assim. Nossa, mas como é que eu vou saber o que tem que jogar? Não tem ponto. Eu falo, cara, faz o que você fazia se você fosse uma criança, nos anos 90, jogando videogame. O que você acha aí que vai te deixar aí melhor com a galera aí? E foi assim que a gente processo mais intuitivo, né? Foi bem temático, assim, da jogabilidade, das ações, até a pontuação, foi tudo muito em cima, assim, de como era a experiência, né, de jogar videogame naquela época. Depois que a gente setou os arquétipos, assim, a gente passou a equilibrar eles mais mecanicamente, mais friamente em cima desses arquétipos e da combinação desses arquétipos, né? Aí a gente fez um equilíbrio mais fino, pensando mais como um jogo euro mesmo, né? Mas no início, eu acho importante isso, de você acompanhar tematicamente o jogo, para ele não ficar só um jogo interessante de jogar mecanicamente. Eu acho que dá para ter os dois, e quando tem os dois, eu acho que tem uma mágica ali. Tem alguns jogadores que não ligam tanto, né? Tem gente que não liga tanto para temática, outros ligam mais, assim. Mas eu acho que quando você tem os dois, você consegue colocar mais gente e ter mais esses momentos de flow, assim, da coisa seguir. Não, dá pra ver realmente quem jogou o jogo sabe que o jogo teve um desenvolvimento bem bacana e legal saber dessa parte aí da questão da mecânica, como desenvolver. Eu achei bem interessante vocês desenvolverem sem a pontuação e depois forem ajustar isso em cima disso, né? Eu vou deixar a próxima pergunta pro Reis aí, que uma outra coisa muito legal do jogo é a arte do jogo. Aí eu vou deixar pro Rei, que também é ilustrador, aí fazer pros guris a pergunta. Tu já meio que fez a pergunta no meu lugar, cara? Como assim? Tá, então, a imersão do jogo é uma coisa fantástica, né? Tá jogando ali, tu sente que tu realmente é uma criança que tá jogando videogame, né? E boa parte dessa imersão se deu tanto com o tema, misturado com as mecânicas ali que casaram bem, mas eu acho que mais ainda, né, quem está assistindo os outros jogar também enxerga essa imersão, sente essa imersão na arte do jogo. E a arte do jogo dá para dizer que ela é uma biblioteca de artes, né? Eu vou direcionar agora inicialmente para o Patrick, depois o André comenta um pouco também, que eu sei que o Patrick gosta bastante dessa área, né, de design e tal. Como é que funcionou assim esse processo da criação da arte? Vai ser 8 bits? Vai ser 16 bits? Vai ser um negócio mais, né, mais trabalhado?
Como é que foi esse processo, assim, a decisão de vocês até chegar no produto que está hoje? Entre ser 8 e 16 bits, a gente já tinha claro que era 16 bits, era a era dos 16 bits mesmo. E eu e o André, no início, a gente tinha uma ideia de que a gente, fazendo paródia, a gente conseguiria contornar as situações dos copyrights. Só que eu questionei uma pessoa que é dono de uma empresa dessas internacional de jogo, e ele falou que não faça isso. E foi um processo da gente mudar os briefings, alguns em cima da hora, e foi de muito trabalho mesmo, de criar todos esses briefings pensando... de ter todos aqueles sabores dos jogos da época, tipo assim, tem jogo de ninja, tem jogo de corrida, tem jogo de luta, tem jogo de animal de plataforma, tem todos aqueles sabores e ao mesmo tempo não pisar nos ovos, né? Não pisar naqueles copyrights. Então, eu e o André, a gente foi tão longe quanto pensar como que seria esse jogo de verdade. E aí? Qual é a essência dessas inspirações nossas? Quais jogos a gente vai misturar como inspiração para criar cada cartinha, né? Pode parecer uma coisa exagerada, talvez até seja, mas a gente teve esse cuidado, esse carinho que a gente gosta, a gente é fã do jogo, a gente gosta muito do jogo, então a gente colocou ali um empenho muito grande. E eu gosto de arte, eu sou escultor, dou aula, agora não, que é a pandemia, mas... Então eu fiz alguns concepts na massa, tenho muitas cartas dessa que são esculturas. Cara, talvez dê para mostrar aqui. Pega lá, Vai lá. Pega lá, vamos lá. Não sei como é que vira a câmera aqui. Mas foi uma turma, né? Teve uma turma aí. Olha só, rapaz. Aí, ó. Esse Oni aqui, ele fica no canto da carta do Shuriken. Esse é um homem-onça aqui, ele tem até o corpo dele, ele já está separado, que eu pensando em fazer molde, sabe? Tem uma base, tem um tronco dele ali, o braço. Aqui. Esse daqui aparece no Twilight Struggle, é um dos personagens do Twilight Struggle, que é uma coisa mais Star Wars, assim. Esse é o Neo, a primeira versão do Neo que a gente idealizou. O Neo que era inspirado no Ayrton Senna, ele era o nosso personagem rapidinho, assim. Então, por isso que ele tem tipo um cabeção amarelo e a jaqueta vermelha, né? Que é tipo o capacete do Ayrton Senna era amarelo e foi uma turma aí, né? E todo mundo que era rápido tinha uma jaqueta vermelha. Então tem o Ayrton Senna com a roupa vermelha, o Schumacher, se você pensar também, jaqueta vermelha, o Kaneda do Akira também tem a jaqueta vermelha. Então, pessoal, cara, se vai ter um cara rápido com a jaqueta vermelha, é sucesso. Então a gente teve esse cuidado e eu fiz muito o papel de olheiro. Eu gosto muito de ilustração, então eu estou nas comunidades, seja no ArtStation, seja dentro do Facebook. Eu sempre fico vendo assim, essa galera está crescendo, esse ilustrador está ficando interessante. Eu comecei a ter essa visão um pouco antes do meu jogo anterior, fiz essa coisa da direção de arte, funcionou, e no bom do videogame eu exagerei, assim, vamos dizer. Então, são 25 artistas nacionais, muitos ainda não estão tão conhecidos assim, mas eu acho que é questão de tempo, para alguns serem bem reconhecidos, já estão trabalhando para empresas bem grandes, assim, fazendo coisas tipo Keyforge, as novas ilustrações do Agrícola também já vão sair com gente que trabalhou no jogo, então tem muita coisa boa. Legal mesmo. E aí, André, qual foi a tua parte e o que tu participou dessa parte de criação artística, não participou? A minha parte lá da criação foi mais mesmo nessa parte dos briefings, de imaginar como seriam os jogos, realmente como que a gente jogaria eles, e mais a escolha dos jogos também. Eu tive um cuidado tanto de pegar jogos que eram muito famosos e foram premiados como inspiração, e também jogos que não são assim tão premiados, mas que tá no coração, principalmente do brasileiro.
Então, aqueles jogos, assim, eles passavam muita energia dos 16 bits. Então, nós fizemos briefings de jogos para o nosso console em 16 bits, né, para o jogo, que passava toda essa energia. Então, foi isso aí que o Patrick falou. A gente não tem nenhum problema com copyright, porque a gente não pegou nenhum jogo em específico e refez ele. Nós realmente criamos uma ideia de jogo e como seria jogar ele lá nos anos 90, e nós criamos os personagens, nós criamos as histórias, assim, pensamos em jogabilidade, como que seria alguma fase e tudo mais. E isso foi uma coisa bem legal, assim, né? Que veio, tipo assim, bem da minha infância, né? Qual que era essa experiência que a gente ia, de novo, passar para o jogador. E um detalhe que o Patrick não comentou da arte é que cada jogo, ali na carta cartucho, tem também a logo do jogo, em um estilo totalmente único. E isso, tipo assim, todo jogo tinha uma logo única. Então eu falei com o Patrick, não, os jogos têm que ter isso aí na arte, vai ser bem legal, ao invés de ter só o nome deles, cada um teria que ter um logo diferenciado. E é até incrível, né, a gente pegar e olhar como ficou, porque ficou bem legal, mas eu acho que foi uma coisa que deu bastante trabalho aí pro Patrick aí para imaginar aquele que manja aí, né? Eu só falei que tinha que ter. Eu não manjo de arte igual o Patrick para saber como que isso seria feito. Aí eu joguei a bomba para ele, ó, se vira aí. É porque um ilustrador nem sempre é um designer gráfico, e vice-versa. Então, às vezes eu tinha que fazer com pessoas diferentes e tal. Mas eu já estava mergulhado de cabeça, então, no final das contas, a gente tem ilustrações que, tipo assim, eu escolhi quem vai desenhar é esse, quem vai pintar é esse, e criei umas parcerias, assim, entendeu? E o logo é uma terceira pessoa, sabe? Então tem coisas ali muito de equipe mesmo. E outra coisa foi o design ali das cartas, do fundo, dos cartuchos. Tem cartas que são o cartucho mesmo, né? Antes a gente tinha pensado no início, a gente tinha pensado a caixa, aquelas caixinhas plásticas, né? Que tinham os jogos. E depois a gente viu que como cartucho ia ficar mais legal. Aí a gente foi para esse caminho do cartucho, pegando muitas referências também da época. Um ou outro elemento é pixelado, é pixel art, tipo a dificuldade, a caveirinha é pixel art, os naipes das fichas de botões é pixel art. E a caixa, o André, ele queria uma coisa que passasse a sensação da locadora, ele queria uma imagem que passasse a nostalgia da locadora. Eu falei, não, André, vou passar isso, mas de uma outra maneira. A gente vai colocar o que a locadora falava com nossa cabeça, que era tipo assim, aquela variedade de jogos, aquela loucura de ter tanta capa ali que você ficava perdido ali, o que eu vou alugar e tal. Então a gente fez uma coisa que é um tanto saturada, mas sabendo o que está fazendo também, sabe? É tipo assim, vou colocar várias ilustrações dessas que fazem parte do jogo na capa para compor essa sensação. Muito bem. Então, a gente percebe notoriamente que vocês realmente tiveram um trabalho assim, né, minucioso. O jogo todo foi trabalhado com muito carinho, muita dedicação, né? E como a gente já jogou, não vou dar nenhum spoiler, não vou dizer que foi bom do videogame aqui no canal, né? Vai ter que conferir lá no vídeo. Como a gente já jogou, a gente pôde sentir boa parte disso na partida. Claro, a gente jogou uma vez, né? Mas assim, fica aí o convite para a galera que está assistindo, conheça o bom do videogame, né? O jogo está sendo apresentado na área de protótipos da Spiel Digital, certo? E com certeza, se não for internacionalmente, mas nacionalmente, vocês vão ouvir falar do bom do videogame, certo? E provavelmente vão falar bem, né? Vão ouvir falar bem. Eu acredito nisso. Apaixonante, eu fiquei muito... Então, foi um prazer ter vocês aqui. Foi um prazer ter os nossos convidados aqui. Entrevista rapidinha. Se vocês querem mais conteúdo do bom do videogame, assista o gameplay aqui no canal, né, Pomper? É um jogo apaixonante, os gritam de parabéns aí, maravilhoso. E agradecer aí o Patrick e o André por se disponibilizarem para gravar essa entrevista com a gente aí, para a gente poder divulgar aqui na Spiel. Certo? É isso aí, pessoal. Isso aí. Então, obrigado a vocês. Sempre. Podem dar um abraço aí, um último recado para a galera aí também. O André, por favor. Galera, brigadão aí por assistir aí. Espero vocês aí na mesa aí pra gente curtir o bom do videogame. Em breve. Valeu, então. Abraço. Tchau, pessoal. Valeu.